Então, vamos lá, gente. Muito boa noite para vocês. A gente tem feito essas sessões aqui de mentoria, onde a gente tem abordado alguns assuntos dentro da auditoria para trazer um maior conhecimento, trazer maiores acessos, né, a esses assuntos de auditoria. Como vocês devem conhecer, eu tenho cursos dentro da área da auditoria, tenho diversos produtos dentro da área da auditoria, vamos dizer assim, porque eu tenho checklist, eu tenho dois cursos, um mais para iniciante, outro para que pega desde o princípio também, mas para com um nível de complexidade maior de contas, né, de abordagem das contas. Nesse curso maior a gente tem mentoria, né? E eu acompanho vocês muito de pertinho. Quem faz o curso comigo tem esse acompanhamento muito de perto, né? Então, a gente faz esse acompanhamento tanto nas mentorias, né, que são esses encontros ao vivo que a gente faz dentro do curso, e pelo WhatsApp, né, que eu acompanho todo mundo que está fazendo as aulas, tem exercício, enfim. Então, eu tive a oportunidade, vamos dizer assim, de trazer essas sessões gratuitas. Ela tem um tempo restrito, né? Até porque não dá para a gente ficar aqui muito tempo, né? A gente precisa de descanso também, né? E eu compreendo que é uma doação de tempo, né? De quem está aqui presente. E agradeço muito a quem está aqui, porque essas aulas que a gente faz aqui, elas viram, né? Aulas para lá, para dentro do curso, dependendo da demanda de quem está lá no curso. Por isso que eu sempre pergunto, e vou perguntar aqui outra vez, para quem está aqui, Priscila já me disse, a Lenita também, a Iane, é isso? Você já conhece de auditoria, não conhece nada de auditoria? Eu sempre pergunto, né? Quem está aqui presente, já está na auditoria há quanto tempo? Porque esse encontro aqui nosso, ele tem uma função da gente trazer algumas dúvidas da nossa vivência, mas geralmente eu trago um assunto para que a gente aborde, porque não dá para ficar assim com um tema muito aberto, né? Porque eu nunca sei quem vai entrar nas aulas, né? O nível das pessoas que vão entrar nas aulas. Então, logo a princípio, eu geralmente pergunto, né? Como é que a pessoa está no momento de auditoria, e aí a pessoa entrar, né? Alguém mais com dificuldade aqui. E aí a pessoa me fala e a gente direciona um pouco, né? O assunto. Mas a gente faz essa abordagem, né? E é possível também a pessoa trazer dúvidas, e pode ser qualquer dúvida, né? Ayane, é possível que esse áudio, ele está aqui nessa esquerda, às vezes, dependendo do telefone, qual for, ele permite o áudio, modificar algumas coisas do áudio na entrada, depois ele traz essa dificuldade. Então, a gente faz essa abordagem, tente aí, e aí você me fala. Se for o caso, deixa eu ver se eu consigo. Se for o caso que você precise sair e entrar de novo, eu já aumentei aqui o tempo dos ingressos, né? Essa é a dificuldade aqui de todo mundo. E aí a gente faz essa abordagem, geralmente das contas, né? Para que a gente vá trazendo de acordo com as dificuldades que a gente vai tendo, né? E solucionando. As meninas que já vivem aí a auditoria vão entender, vão ter algumas dificuldades, quem ainda não vive vai ter outras dificuldades, né? Ou nenhuma. E desculpa. E aí a gente vai discutindo aqui algumas questões. Eu fiz esse mapa mental já tem um tempinho, e eu fui trazendo os principais itens de glosa que eu estava vivenciando, que eu fui vivenciando na questão das contas, né? E vou fazer um apanhadozinho antes, né? Já que a gente tem aqui quem já conhece de auditoria, mas tem quem não conhece também, para a gente afinar esse texto.
Então, de forma geral, a auditoria de contas, ela traz para a gente algumas abordagens, né? Então, conceituando... Pronto. Conceituando a auditoria, né? Se a gente for falar assim, eu gosto de falar da auditoria, né? De uma forma bem didática, né? Saindo da questão contas ou não contas. A auditoria, eu costumo conceituar a auditoria como a área da enfermagem que a gente consegue, falo a área da enfermagem porque eu sou enfermeira, tá, gente? Mas é a área da medicina, a área, enfim, de todo mundo que participa aí da auditoria. Então, é a área, é um setor dentro da saúde que acompanha no intuito de melhoramento da qualidade da assistência, né? Então, como é que a gente consegue fazer isso, né? A auditoria, ela traz... eu estou achando que eu estou compartilhando com vocês, viu? E vocês aí, sem... Estou entrando agora no mercado recém-formada, igual você como entrou. É isso aí. Todos nós, né? Na verdade, a gente tem essa coisa assim de conhecimento, né? Eu já sei, eu já conheço. Eu pergunto isso muito só para a gente saber o nível de abordagem que faz. Mas eu me considero uma eterna estudante. Hoje mesmo uma colega me enviou uma pergunta e eu disse a ela, explica um pouco melhor do que você quer entender, né? Então, eu me considero sempre uma estudante. Eu tô nessa vida de auditoria há mais de 20 anos, mas eu acho que a gente tem a aprender todos os dias, né? Então, fique tranquila. Você como recém-chegada, seja muito bem recém-chegada. Seja muito bem-vinda. Então, como é que a gente faz essa avaliação dessa qualidade da assistência, né? A gente pode fazer pela auditoria preventiva, que eu vou começar com ela, que é a que aborda, né, previamente. Nossa, Sheila, mas como é isso de auditoria preventiva? Uma certa feita, uma aluna me perguntou, como é isso, né, da auditoria preventiva? Onde é que essa auditoria entraria, né? Essa auditoria, ela entra quando a gente tem, na maior parte das vezes, não é um enfermeiro auditor que participa da auditoria preventiva. A auditoria preventiva ela é mais realizada por pessoas administrativas, porque entra muito a questão administrativa, né? Então, nessa auditoria preventiva, o que é que a gente visualiza? A gente geralmente tem um pedido médico, às vezes um relatório médico, né? Tem exames. E aí, o que é avaliado ali? Esse paciente tem cobertura para essa solicitação que esse médico fez? Por exemplo, o médico faz uma solicitação de uma cirurgia urológica, né? Então, ele vai mandar ali alguns dados, ultrassom, ele vai mandar o pedido, às vezes é necessário o relatório. Então, para cirurgias mais tranquilas, mais fáceis, de mais fácil resolução, a gente vai ter, eu peguei aqui um exemplo, né? A gente vai ter, por exemplo, avaliação disso, de cirurgia, de OPME, nessa auditoria preventiva. Então, geralmente, a gente tem esse tipo de padrão de avaliação na auditoria preventiva. Isso acontece dentro dos setores de regulação ou setores de liberação de guias, né? Então, essa auditoria preventiva ela é feita exatamente nesse setor e com esse tipo de exemplo que eu peguei aqui. A auditoria concorrente é aquela auditoria que é feita já no meio disso, né? O paciente já está internado, a preventiva ela é feita antes, né, da internação. Nesse momento da concorrente, o paciente já está internado, a gente já está ali acompanhando esse paciente. Uma dos objetivos da auditoria de concorrente é deshospitalizar. A gente faz visita com vistas em deshospitalizar esse paciente, porque, na verdade, a nossa principal função como auditor é fazer com que esse paciente retome a sua vida saudável, né? Então, a gente observa a questão do tratamento de saúde, mas a gente quer que esse paciente volte a ter a sua vida, né, rígido, né? Um paciente que cuida de si mesmo. Então, a auditoria concorrente entra com essa visão, e tem uma outra visão também que a auditoria concorrente pode entrar, que é
acompanhar os custos, né? Em um momento mais online, assim, né? Naquela hora ali que o paciente está passando pelaquela situação. Por exemplo, o paciente está internado e o médico verifica a necessidade dele fazer uma terapia substitutiva renal, por exemplo, né? Então, a gente está ali acompanhando, a gente vai vendo qual é o caso do paciente, o paciente teve intercorrências renais mesmo, a patologia dele indica, né, que a gente faça essa terapia substitutiva renal, né, que pode ser hemodiálise, pode ser uma CVV, que é dentro da UTI, enfim. Então, a auditoria concorrente teria esse objetivo. E a auditoria retrospectiva, que é a mais conhecida, né, da maioria das pessoas, é a auditoria de contas, que é aquela auditoria muito direcionada, porque quando a auditoria retrospectiva, como o nome fala, ela é do passado, né? Então, a gente fica vivendo o passado. A gente olha aqueles pacientes, geralmente, que já tiveram alta, ou até que está internado, mas a gente não vê aquele período que ele está na internação, ali naquele dia. E a gente vê de 10 dias atrás, de 20 dias atrás, né? Principalmente paciente de longa permanência, a gente nunca vê no momento que ele está ali, daquele dia da internação. Então, quando a gente chega aqui nessa discussão das contas, né? Que é esse momento, né, de trabalhar essa questão financeira. Aqui eu trago um conceito de auditoria, principalmente de contas, né, que a gente traduz muito a qualidade e a quantidade, né? A gente fica com esses dois olhos na quantidade e na qualidade. A partir daí, a gente forma indicadores. Até tive uma pergunta agora no grupo de uma colega que está na auditoria e que tem que trabalhar com indicadores e não sabe por onde começar. Então, como é que a gente poderia trabalhar esses indicadores nessas contas, né? Na questão da qualidade, por exemplo, a gente pode ter indicadores daquela unidade, se a gente for interno, né? Daquela unidade onde o paciente mais sofre punções. A gente tem uma vista de qualidade? Tem, né? Aquele paciente sofre 3, 4 punções a cada vez que vai ser puncionado. Então, a gente pode ir acompanhar esse indicador. A unidade 3A tem muita solicitação de catéteres periféricos, né? De gelcos. Então, a gente, nas contas, a gente tem muito isso, muita abordagem de glosa sobre isso, porque a galera faz a punção e não registra direito, então levanta para a gente esse indicador, mas a gente pode tratar a qualidade. E aí a gente vai abordar esse pessoal dessa unidade 3A. Por que está acontecendo tantas punções? É o catéter que é ruim? É o pessoal que está precisando de treinamento, uma reciclagem, né? Então, tudo isso pode estar acontecendo. Isso na questão da qualidade. E onde a gente pega esses dados? Em prontuário, tá? Sempre na questão do prontuário. Na questão da quantidade e dos custos, a gente vai pegar esses dados muito nas contas. Por exemplo, eu estou tendo muita glosa, pegando o mesmo exemplo do catéter, eu estou tendo muita glosa de catéteres. Então, o que pode estar acontecendo nisso, né? A gente pode pegar o trocânter, né? A situação de qualidade, que é verificar por que está tendo por tantas funções com o pessoal da assistência, e a gente pode pegar a questão da quantidade. Estão pedindo muito e não estão devolvendo, está sendo utilizado muito material nessa questão das funções, né? E a gente vai verificar isso em conta. E como é que a gente pode verificar isso em conta? Exatamente com as glosas, né? Está tendo muita glosa de material, está tendo justificativa, tem essa justificativa em prontuário, né? Então, tudo isso a gente pode acompanhar através desses indicadores. Quando a gente chega aqui nessa parte que eu trago de prontuários, os prontuários, eles trazem para a gente, claro, né? Os registros, e isso traz muita demanda para a gente, porque quando a gente tem registro em prontuário, significa que a nossa assistência está ok e a nossa auditoria também.
Se a gente não tem, se a gente tem o registro de prontuário, pronto, tá ok, eu tenho um registro de prontuário e eu tenho vou citar um exemplo. Eu estou com um paciente que teve uma punção, né, de catéter de inserção periférica, mas catéter central, um PIC, e a gente está com o registro em prontuário. Ok, então a gente vai fazer esse pagamento aí. Mas se a gente, por exemplo, está com registro em prontuário, mas a gente vai lá buscar a informação da indicação técnica, tem indicação técnica? Não. Então, a gente tem um questionamento aí do auditor, a gente vai ter que visualizar isso. Por que que foi solicitado uma passagem de PIC, geralmente vem de solicitação médica, porém, enfermeiro também pode indicar PIC, tá, gente? Se a gente não tem essa informação de que esse paciente, por exemplo, qual a indicação de um PIC, né? Seria um paciente que está em uso de precisa de um acesso venoso de longa permanência. Por quê? Esse paciente vai fazer antibiótico por 15 dias, esse paciente vai fazer antibiótico por 30 dias, né? E ele já tem uma rede venosa mais debilitada. Então, tudo isso a gente vai conseguir visualizar através de prontuário, que a gente pode analisar tanto o registro quanto a indicação técnica, ok? Vamos agora para as nossas contas. Vamos aqui tratar gregos e troianos. Então, quando a gente chega na auditoria das contas, a gente pode pegar aqui alguns cases, né? Alguns casos assim que a gente tenha vivido em relação a algum desses itens. Por exemplo, nas diárias, né? Se eu falo muito, eu trago muito nos meus textos lá na rede social, principalmente, que o enfermeiro, tendo conhecimento da assistência, ele consegue fazer auditoria. Claro, se a gente tiver ali direcionando essa pessoa, né? Então, por exemplo, o enfermeiro que dá plantão, ele sabe que o paciente, por exemplo, um paciente que entrou, ele é idoso, ele vai fazer uma colonoscopia, mas ele não tem comorbidade nenhuma, é um idoso rígido, que não tem hipertensão, não tem diabetes, nenhuma dessas patologias prévias, né? E vão lá e o médico interna ele numa UTI. Chutei aqui bem alto, né? Então, um idoso, porque ele é idoso, porque tem essa comorbidade, porque vai fazer uma colonoscopia, que é um exame, né, que tem uma esfoliação grande, né? O paciente faz, né, geralmente lavagem, tem que estar com esse acesso, né, do cólon limpo. Mas não justifica uma entrada na UTI. Então, um enfermeiro da assistência consegue, se a gente traz para ele esse tipo de informação. Me falem aí vocês que não têm, vocês que disseram que não têm muita experiência na auditoria, se não é fácil compreender isso aqui, né? Então, isso aqui é auditoria, tá? Você verificar a indicação técnica das coisas. Ao passo que sim, então nessa abordagem desse idoso sem comorbidade, que veio para fazer uma colono, a gente não paga uma UTI para ele, né? Então isso aqui seria questionado essa UTI. Porém, em um paciente idoso que tem teve há 20 dias atrás Covid, interna agora com uma infecção respiratória, estava cheio de sintomas gripais em casa, veio com febre, o médico indica uma UTI, é cabível. Cabe a gente pontuar, ler, né, os demais dados do prontuário, né, buscar nesse prontuário essas indicações, verificar se esse paciente, quanto tempo estava vindo com esses sintomas gripais, né? Já fez de novo o exame da Covid para ver se positivou. Esse paciente, ele tem outras comorbidades, que não essa que a gente citou. Esse paciente é um paciente de histórico de internação, esse paciente vem com que níveis, né, de exames, né, fez um raio-x e deu lá vidro fosco, fez tomografia e viu que tinha comprometimento de mais de 75%. Então, essa UTI,
foi muito bem indicada. Então, não cabe a gente estar questionando. Por isso que eu digo que, quando a gente tem o conhecimento, né, da assistência, a auditoria fica bem mais fácil. Inclusive, eu costumo dizer que a dificuldade da auditoria está exatamente nesse conhecimento da assistência que é tão necessário para a gente. Um enfermeiro que é da assistência, que não tem muito conhecimento na auditoria, ele sabe o que é uma taxa. Por exemplo, se eu pegar uma nebulização, ele vai saber, né, visualizar nas contas a nebulização. Ele vai saber visualizar nas contas oxigênio. Claro que eu vou ter que direcionar ele a pensar o seguinte: olha, oxigênio é contabilizado por hora, tá? Nesse contrato aqui, ele é contabilizado por hora. Vão ter contratos de ter contabilizado por dia? Sim, mas esse aqui é contabilizado por hora. Então, a gente vai trazer essa informação de que hora instalou, de que hora retirou, mas é um acesso fácil, né? A mesma coisa para materiais. Então, se eu trouxer um exemplo aqui, por exemplo, de uma manta térmica, né? Caiu lá na conta uma manta térmica, e vamos pegar esse mesmo exemplo aqui desse idoso, dos 2 idosos que a gente citou exemplos. Então, o idoso sem comorbidade, que chega ali para fazer uma coluna, a gente até compreende que ele vai passar por uma esfoliação grande, né? Tem o risco da desidratação, né? Nos 2 extremos do humano, né? Tanto na criança quanto no idoso tem essa coisa da desidratação muito mais sensível, né? Mas não cabe um pagamento de uma manta de forma geral, né? A não ser que ele faça uma hipotermia muito séria, enfim, depois do exame, alguma coisa assim. Mas se a gente pega esse mesmo exemplo do idoso que teve um passado de Covid, que chega com uma infecção respiratória, que vem com nível de febre, tá com essa hipertermia já de longa data, a gente pode avaliar sim o pagamento de uma manta térmica, né? A gente pode ir para a leitura do prontuário, ver se tem mais dados. Olha, esse idoso está fazendo uma hipotermia aqui, porque fez uso de muito antitérmico, né? Que nem as glicemias, né? Os pacientes diabéticos, que a gente fica naquele intermédio ali, tentando manter ele em um nível excelente de glicemia, porque é uma pessoa que faz glicemias muito altas, a gente não pode baixar de vez. A mesma coisa para o hipertenso, né? O hipertenso faz pressões muito altas, a gente também tem que ter cuidado para não baixar completamente. Então, a gente pode sim avaliar um pagamento de uma manta térmica no caso desse segundo idoso, né, com comorbidades. No caso da medicação, esse enfermeiro com esse conhecimento, ele pode sim, por exemplo, estar cobrado uma Actenra na conta, se no caso desse idoso, né, que teve um passado de Covid, que vai precisar de uma intubação, já está agravando muito o caso, é uma coisa da gente avaliar, inclusive é uma coisa de avaliar muito seriamente, né, porque o preço mais baixo que eu vi da Actenra é de R$ 1.600, na verdade eu nem tenho visto mais o uso dela, mas peguei um medicamento para ser bem chocante, assim. No caso de uma dieta, se esse mesmo enfermeiro que não conhece muito de auditoria, a gente traz ele para esse pensamento, né? Como é que seria indicado uma dieta integral? Seria indicado nesse idoso aqui, né? Que está com o nível de sonolência alto, né? Esse paciente está verbalizando muito pouco, está descendo o nível de consciência, então ele já passa a maior parte do dia sonolento e tem uma cobrança de dieta integral em conta, é muito bem justificado, né? Então, a gente trazer esse conhecimento da gente, né? Da clínica do paciente, né? Inclusive, algumas pessoas chamam isso de auditoria clínica. Eu chamo de auditoria, porque eu acho que a auditoria é isso. Por exemplo, um paciente que vai ter uma cobrança de uma parenteral, qual seria essa indicação? É um paciente que fez uma obstrução intestinal? É um paciente que tem um histórico, né, de doença colônica, de doença intestinal, né, já de longa data? Não é uma doença qualquer, é uma doença agravada, né? E no caso do paciente estar ali com a prescrição de NPP,
e interal, da nutrição parenteral e a interal conjuntas, né? Então, pode ser um caso de um paciente, a gente pode avaliar, esse idoso aqui entrou com esse histórico de passado de Covid, mas nos exames dele acusa que ele tem uma pancreatite aguda. Então, a gente vai sim fazer, né, cobrança ou pagamento dessa dieta parenteral junto com a interal. No caso do SADT, né, desse entendimento dessa pessoa que sabe quase nada de auditoria, mas quer fazer um entendimento do SADT, que é Serviço de Análise, Diagnose e Terapia. A gente fala tanto as siglas que a gente termina esquecendo o real significado delas, né? Mas são todas as terapias e todos os auxílios diagnósticos que a gente tem para o tratamento do paciente. Então, por exemplo, esse idoso, né, que chega sem comorbidade, se o médico pede para ele uma tomografia de tórax, é muito claro, né? Não precisa a gente entender muito de auditoria para a gente saber que não cabe uma realização de uma tomografia de tórax somente com esse histórico. Mas já para esse paciente aqui, né, que chega com histórico de Covid no passado, chega com uma infecção respiratória que está em pesquisa do que seja, né, a doença, ainda não sabe, mas sabe que tem uma infecção respiratória aí, mas não tem um diagnóstico fechado do que seria, a gente pode sim, né, acreditar que cabe uma tomografia de tórax, né? E, inclusive, quando faz essa tomografia de tórax de quem teve passado de Covid, é possível que esteja lá um comprometimento grande, né? E um outro dado que ocorre nas contas e que é possível, né, dessa pessoa analisar, essa pessoa que eu estou chamando aqui, dessa pessoa que quer entrar na auditoria e que não tem muitos conhecimentos, ou que já está na auditoria, mas que tem pouco tempo na auditoria, mas é possível ela analisar várias coisas, né, com os conhecimentos que ela já tem. Por exemplo, dos procedimentos, quando ela vê lá o paciente que, esse idoso nosso aqui, vamos pegar o mesmo idoso que é para a gente manter a linha de pensamento, esse mesmo idoso nosso que entrou na UTI já com essas infecções, né, respiratórias, chega lá, baixou temperatura, né, que a gente citou aqui o caso da manta térmica. Esse idoso é um idoso candidato a fazer um catéter venoso central, né? Primeiro porque está na UTI. A UTI, de forma geral, faz-se um acesso mais calibroso e central. Então, esse enfermeiro, né, essa pessoa que vai fazer essa auditoria, tem a possibilidade de analisar esse acesso central? Tem. Vai olhar, claro, né, registro, mas a indicação está aqui feita e muito bem feita para esse nosso segundo idoso, esse nosso segundo caso aqui, tá? Eu estava falando, eu fui fazer a estabilização de conhecimento, né? E eu estava falando aqui queria ver se eu sabia crescer isso aqui, mas não sei. Vamos lá. Geralmente, a gente trata em contas o que a gente geralmente aborda e a gente vai compreender, para a gente aprender, né, são os motivos de glose. Eu gosto muito de tratar conhecimento a partir dos motivos de glose. Na verdade, uma das primeiras aulas que eu dei foi exatamente a partir disso, né? Aqui, com esses motivos de glose, a gente tem muito assunto a ser discutido. Inclusive os tais dos indicadores, né? Alguém de vocês aí que falaram que já trabalha na auditoria há algum tempo, trabalha com indicadores? Então, responde para mim aí no chat. Se vocês tiverem dúvidas, viu, gente? Já já a gente dá uma paradinha e a gente tira as dúvidas e pode trazer dúvidas de outro momento também, tá? Não precisa ser aqui do assunto da aula, não. Bem, então, nesses motivos de glosas, né? A Helenista disse que já trabalha, né? Então, nesses motivos de glosa, aqui a gente pode tirar, inclusive, vários indicadores, né? Eu trouxe aqui alguns, tá? Ausência de registro, medicação off-label, tempo de troca de insumos fora de data, de prazo recomendado, esse recomendado é principalmente a Anvisa, né? Indicação técnica questionável, ausência de autorização, fora de contrato,
procedimentos integrantes, percentualização de SADT e divergência de cobranças e acordos, tá? Que aí a gente entra nas questões contratuais. É até um pouco parecido com esse fora de contrato, mas vamos lá. Para ausência de registro, o que é que eu posso, né, citar aqui? Para ausência de registro, vocês estão visualizando bem, gente? Vamos fazer assim, que eu acho que fica melhor. Para ausência de registro, o que é que a gente pode pegar de exemplo aqui? Nossa, Sheila, eu queria entender o que é que eu vou tratar nessas contas, né? O que é que eu vou receber de questionamento nessas contas? Eu sou nova na auditoria, estou chegando aqui agora, sou auditora interna, e queria saber o que é que eu vou vivenciar aí com essas contas, né? Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, numa ausência de registro que seja na parte do prontuário médico, o que é que a gente pode pegar? Às vezes o médico deixa de registrar o PME. Eu posso citar também um outro exemplo, né? Isso na descrição cirúrgica ou naqueles adendos de descrição cirúrgica, né? Porque a gente tem aí, inclusive, uma normativa que fala que o médico não é obrigado a descrever o PME na descrição cirúrgica dele, tá? Ele tem a obrigação de dizer o que ele fez de tratamento ali naquele caso cirúrgico do paciente. Em outro espaço, ele precisa escrever o que ele utilizou, ok? Mas não na descrição cirúrgica. Por vezes, eu já vivenciei muito, o médico vai fazer acesso central, usa 2 catéteres, porque o primeiro teve algum problema, não fluiu, enfim, não conseguiu pulsionar o paciente, usa o segundo, mas não conta isso para ninguém. Não escreve em lugar nenhum, só escreve passado acesso venoso central. Então, aí a gente tem uma glosa por falta de registro médico. No caso da fisioterapia, o que eu vivencio muito, né? Se vocês quiserem trazer também um pouco da realidade de vocês, aqui é muito da minha vivência, né? Dessa vivência aí, desse tempo aí de auditoria, desses 20 anos aí de auditoria, o que eu vejo muito acontecer com a fisioterapia, primeiro que eles falam, vamos dizer assim, não entram em um consenso com a enfermagem, né, para falar da oxigenação do paciente. O fisioterapeuta chega para fazer o tratamento do paciente, para fazer o atendimento dele, e tira catéter, coloca catéter, não registra que tirou, não registra que colocou, a enfermagem está ali em um contato de 24 horas com aquele paciente, mas ela não está 24 horas próxima do paciente, né? Então, o que é que a gente vivencia muito? A enfermagem dizer, paciente em uso de catéter de oxigênio contínuo, e vem lá o fisioterapeuta e diz, deixa o paciente em ventilação em ar ambiente. E aí o auditor fica de que forma, né? Esse oxigênio está correto, não está? Então, esse é um exemplo, né? Nessa coisa da retirada e colocação da fisioterapia. E na enfermagem, que é o nosso principal foco, a gente tem procedimentos sem descrição, a gente tem procedimento com descrição incompleta, que seria feito punção, eu vivencio isso muito. Feito punção no paciente com diversos gélcos. Aí eu digo à colega, quando eu estou na posição de externa, eu digo à colega, deixa eu te dizer uma coisa, isso é muito subjetivo, porque para mim diversos são 2. Passou de 1, para mim, é plural, é diversos. E aí está querendo dizer quantos, né? Tem a sonda também, feito sondagem no paciente, e está lá cobrando na conta 2 sondas. Se só fez sondagem, a gente vai pagar uma única sonda. Então, a gente sofre aí nessa questão da ausência de registro. Ah, Sheila, mas como como interno, a gente pode melhorar isso? Fazendo as não conformidades, né? Quando a gente faz a auditoria prévia, a gente manda o prontuarinho de volta, né? E pede a coleguinha. Colega, responda para mim, você fez uso das 2 sondas? Porque eu estou com 2 sondas na conta. Colega, responda para mim, eu estou com 4 gélcos cobrados e você me disse que fez uma porção com diversos gélcos. Diversos são quantos para você?
né? Porque registro subjetivo em prontuário não cabe, né, gente? Até porque o prontuário, ele existe não só para auditoria, ele existe para um meio legal, inclusive é a nossa defesa, eu costumo dizer isso. A gente tem também como um motivo de glosa até bem que ocorre bastante aqui na minha vivência, aqui, nas nossas auditorias aqui na Bahia, a gente tem alguns, né? Eu poderia citar o metotrexate sendo utilizado em cirurgias, né? De cavidade abdominal feminina, principalmente uterina, eles fazem uso e ele não tem essa indicação, ele é um coadjuvante, né? No uso de oncologia, mas ele não tem essa indicação, apesar de os médicos fazerem uso nessa cirurgia abdominal feminina. A gente tem o caso do Zofran, que é muito utilizado aqui quando o paciente chega no PS, o Zofran e o omeprazol. A gente tem muito essa ocorrência, né, desses dois aqui no PS. O Zofran, porque ele não é uma medicação de primeira escolha, ele pode ser, né, entre aspas, substituídos por outros antieméticos, né, de primeira escolha, que seriam, no caso, Plamet, Dramin, enfim, esses antieméticos mais simples. E o Zofran, em bula, ele tem a indicação de uso em paciente de pós-operatório. Já já eu vejo aqui. Medicação de ficha anestésica, tem muito. Então, a gente tem o caso do Zofran, o Zofran tem em bula a indicação dele para paciente em pós-operatório, né? Cirúrgico imediato, e a gente tem pacientes oncológicos. Então, o que um paciente do PS está fazendo uso do Zofran, né? Então, a gente faz esse questionamento para o auditor interno, se a gente for no caso externo. E se eu sou interna, Sheila, eu vou fazer o quê? Você vai, infelizmente, como interno, o que a gente pode fazer, eu, Sheila, não tiro de conta, tá? Porque eu preciso desse indicador, inclusive para passar para minha diretoria. Olha aqui, ó. Eu estou tendo glosa, né, do Zofran aqui nessa conta e preciso que você me auxilie a entrar vamos dizer assim, na reeducação dos médicos, de dizer, olha, o Zofran não é para um uso de PS, né? No caso do uso de PS do Zofran, é aquele paciente que tem uma alergia a outros medicamentos ou fez alguma reação aos outros medicamentos que são iniciais. O omeprazol, inclusive, na bula Anvisa, né? Eu estou citando aqui o omeprazol, mas são todos esses protetores gástricos. Ele tem na indicação da Anvisa que é feito primeiro, a primeira via a ser feito ele é a via oral. No caso do paciente não ter a via oral disponível, a gente pode fazer o EV. E aí o EV é indicado e deixa de ser uma medicação off-label, ok? Aqui a gente tem tempo de troca de insumos, né? Fora do prazo. Eu poderia citar aqui, poderia citar diversas coisas, mas eu coloquei aqui um traquequé. Eu vivenciava muito na época que eu fazia auditoria dos bebezinhos, né? Um traquequé trocado com menos até do que 48 horas. E a gente, no caso de RN, a gente até analisa, tá? Mas no caso de adultos, esse traquequé trocado com 48 horas, com 72 horas, né? E a gente tem esse item, inclusive, né, lá no caderno 4 da Anvisa. A gente tem um outro motivo de glosa que ocorre muito, é a indicação técnica questionável. O que seria isso, Sheila? Pelo amor de Deus. A gente pode pegar o exemplo da manta térmica que a gente pegou lá no nosso idoso, que a gente comentou primeiro, né? Então, por exemplo, uma pessoa interna, assim, rígido, jovem, vai fazer uma cirurgia vamos pensar aqui uma coisa, da cavidade abdominal, mais uma cirurgia, vamos chutar aqui, vai fazer um duplo J. E aí faz o uso de manta térmica. Nada indicado, né? A cirurgia dura 1 hora, não passa de 2 horas, tem até uma resolução dos anestesistas que falam, né, acima de 2 horas o uso da manta térmica. E a gente tem aqui um que é bem da nossa área,
que é o curativo a vácuo. Esse curativo caríssimo que o pessoal usa, às vezes, quando o paciente tá com lesões que não têm indicação. Então, a gente tem que conhecer bem a aplicação do curativo, como é que ele é indicado para a gente fazer esse tipo de questionamento, tá? Mas ele entra muito aqui, pelo menos aqui na minha vivência, ele cai muito como esse exemplo aí de indicação técnica questionável. A ausência de autorização, o que é que a gente poderia tratar aqui, né, como ausência de autorização? As famigeradas tomografias, coitadas, né, que eu botei aqui como TC. As tomografias são realizadas hoje em uma quantidade muito maior do que o que a gente já vivenciou lá atrás. Mas os convênios continuam solicitando, por muitas vezes, autorização de tomografia, e às vezes é feito no paciente e não é solicitada autorização. De honorário médico, que na verdade a gente pode falar de qualquer abordagem, né, cirúrgica. Por exemplo, o paciente interna com dor abdominal e o médico vai e coloca ele para uma lapa, né, de urgência. No caso de lapa de urgência, inclusive a orientação é: faça-se o procedimento e pede autorização quando oportuno, né? Mas a gente precisa dessa autorização, tá? Ela pode vir depois, mas ela tem que existir. No caso de OPME, por exemplo, faz uma cirurgia no paciente e pede autorização para um trocata e não tem para o outro. Isso aqui são exemplos mais simples, tá, gente? No caso de medicação, por exemplo, né? Imunoglobulina, algumas operadoras pedem autorização para imunoglobulina, então o médico prescreve lá imunoglobulina, mas não encaminhou relatório para pedir autorização lá para o convênio. Ou no caso de uma QT, ou no caso do próprio Actenra, né? Eu vivenciei na época agora a Covid, exatamente os pacientes usando a Actenra e a gente sem poder pagar porque não tinha solicitado autorização da medicação. E lá, para esse determinado convênio, precisava. Fora de contrato, o que é que eu posso ter como exemplo aqui, que é um motivo de glosa como fora de contrato, né? Por exemplo, a gente pode pegar o exemplo do que a gente vivenciou em 2021, por exemplo, né? A TAV foi autorizada em 2021, que é aquela cirurgia, é uma cirurgia minimamente invasiva, né? De acesso cardiológico, né? E ela levou muito tempo fora do rol da ANS. Já era realizada algumas vezes nos pacientes, né? Porque ela tem uma minimamente invasiva, né? Então, ela é muito boa para o tratamento que faz, mas você faz acesso como se estivesse fazendo um cateterismo, né? Grosseiramente falando, mas é mais ou menos isso. Mas ela ficou por muito tempo fora do rol da ANS, tá? E eu traria aqui o exemplo de uma taxa, por exemplo, né? Essa taxa. E por que eu citei fora de contrato, eu botei fora do rol da ANS? Porque existem contratos, né, que já deixam lá expressos. Inclusive, as operadoras não têm obrigatoriedade de pagar as coisas que estão fora do rol da ANS, tá? Então, isso está mudando um pouco, viu? Isso está mudando um pouco, a gente vai ver aí novas cenas, novos capítulos para essa novela. A gente tem algumas taxas, por exemplo, eu vivenciei em um determinado prestador, a gente chegou lá, foi fazer auditoria, e os pacientes lá tinham muito paciente de otorrino, então cobraram para a gente uma taxa de sala de ecoendoscopia para uma fibronaso, né, que é aquele exame que faz exame do nariz, vai até a laringe, faringe. Então, a gente fazia a glosa dessa taxa, primeiro, porque não tinha a taxa correta, né, que era exatamente da fibronaso, e estava cobrando uma taxa de sala de ecoendoscopia. Então, esse é um outro exemplo. Procedimentos integrantes, o que é que pode ocorrer? Vou pegar um exemplo bem simples, que é, por exemplo, a tomografia de abdômen inferior e de abdômen total. Eu não vivenciei muito com tomografia, mas eu já vivenciei muito com ultrassom. O médico pedia ultrassom de abdômen total e, num dado momento lá, ultrassom de abdômen inferior.
Hoje, a gente tem o conhecimento de que, se o médico solicita, por exemplo, uma ultrassom ou uma tomografia de vias urinárias, ela é necessário ser feita como não é parte integrante, tá? Mas se ele pedir assim, eu quero um abdômen inferior e quero um abdômen total, eles dois, o inferior é parte integrante do total. Tem vários exemplos que a gente poderia utilizar aí, tá? E tem ainda mais dois aqui. Não sei o que foi isso que eu fiz aqui. Tem a percentualização de SADT, que a gente pode pegar um exemplo muito próximo desse que a gente terminou de falar, que é quando o paciente faz 2 exames no mesmo momento. É importante ressaltar, no mesmo momento. Foi para fazer uma tomografia de abdômen e fez também uma tomografia de face. Então, a gente vai pagar percentualizado. Isso aqui é regra de tabela. 100% em um, 70% do outro. E a gente tem também a divergência entre cobranças e acordos contratuais, que eu peguei aqui, né, alguns exemplos. Por exemplo, na taxa de comercialização, o que a gente pode ter de ocorrência aqui? A gente tem a ocorrência de cobrar uma taxa diferente do que foi previamente acordado. Eu tinha um prestador que, num contrato anterior, ele tinha 35% de margem de taxa de comercialização, que é a taxa utilizada em cima dos materiais especiais, mais ou menos assim, dos OPMS, é mais ou menos essa definição. Então, a gente tinha como diferença, eles cobravam 35%, que era do contrato anterior, e nesse contrato atual era 30%, e eles continuavam cobrando como 35%, então a gente fazia a glosa da diferença. Por exemplo, quando a gente tem contratado que o OPME vai ser pago por nota fiscal e não por Simpro, então vai vir lá cobrando, sei lá, o valor de uma manta, vou chutar aqui, tá, gente? Uma manta térmica, vou botar como OPME aqui, como material especial aqui, mas nem sempre é. Então, uma manta térmica no valor de Simpro, que é R$ 1.500, mas a gente fez um acordo lá no contrato da gente, tem escrito OPME é valor de nota fiscal. Então, na nota fiscal, ela é R$ 400, né? Então, a gente tem esse exemplo também. E um outro exemplo que tem ocorrido muito na atualidade são as dietas enterais, tá? Eu vivenciei muito isso agora na época da Covid, né? Nessa época aí que a gente ficou trabalhando em casa. A dieta enteral, ela é material ou ela é medicamento? Isso é uma questão que é bem discutida e bem difundido aí na nossa área. E acontece, né? Voltei. E acontece muito na questão da dieta enteral. Quem faz essa definição, Sheila? Por enquanto, é a operadora. Qualquer dia desse aí, a ANS, a Anvisa entram nessa celeuma, porque já está uma celeuma grande. Eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, se tem dúvida tanto do que a gente abordou aqui, quanto de outros assuntos. Essa é a hora da gente falar. Se eu tiver mutado vocês e vocês quiserem falar no áudio, é só me dizer. E se não, se quiserem escrever aqui, eu vou ler aqui o que vocês já mandaram aqui, ok? Fiquem à vontade. Agora é a hora de vocês. Eu já falei igual uma doida aqui, agora é a hora de vocês. Ah, que legal, Bruna. Obrigada, obrigada, obrigada. E eu gosto muito da presença de vocês aqui também. Vamos lá. Não consigo abrir o áudio. Estou entrando agora no mercado. Seja muito bem-vinda. Encontro muito essa divergência de oxigênio também. Falta de prescrição de bomba de infusão é outro. Verdade, verdade. Na minha vivência não tem muito a bomba de infusão, porque a bomba de infusão, para mim, nos meus contratos, já era inclusa na diária, né? E também inclusa na taxa de sala do centro cirúrgico, graças a Deus, porque bomba de infusão sempre foi um problema. Outra questão é a medicação da ficha anestésica. Nossa, essa eu até nem tenho vivido mais. Depois dos prontuários eletrônicos, isso melhorou um pouco por aqui, mas já vivi muito. E fora aquelas letras, né, dos anestesistas, que a gente não sabe se é um dormonide ou se é um dimorf, a gente só vê o D. E o resto são os hieroglifos, assim, né?
Você poderia falar do Sensobis? Sim. Boa noite, cheguei tarde, porém gostei muito. Que bom, Raquel, obrigada. Vamos lá falar do Sensobis. O Sensobis, eu não domino muito o assunto, mas eu posso falar do que eu sei. O Sensobis, ele é utilizado para você manter o paciente em um nível em que ele não aprofunde muito e também não saia do nível de anestesia, do nível de sedação que quer ser mantido esse paciente, certo? Então, o que é de principal para a auditoria para saber desse sensor BIS? Primeiro de tudo, a indicação dele. E depois você vai para a clínica do paciente. Esse paciente tem realmente indicação? Quando é que é indicado isso? Geralmente, lá na operadora onde eu trabalhava, eles faziam sempre um protocolo. Como a gente vai pagar sensor BIS? Para paciente idoso, para criança, e eles colocavam no protocolo deles. Se a operadora não tiver esse protocolo, ou se o hospital, se você for interna, se o hospital não tiver protocolo, vai precisar de uma ajudinha aí do anestesista para estar defendendo esse uso ou defendendo o não uso, né? Mas, de forma geral, é isso. Ele existe para manter o paciente em um nível ideal de sedação, né? Geralmente da anestesia, ou paciente também em UTI, eu também vejo utilizar. A maioria dos convênios não gosta de pagar, é verdade. Categoria de OPME, porém, querem incluir composição da taxa de sala. Não entendi. OPME dentro da sala de aula, da taxa de sala? Eu trabalho com auditoria interna, preciso trabalhar com indicadores, tenho que criar indicadores. Quais seriam os principais? Vamos lá, Marconiette. Vamos lá. Aqui nesse motivo de glosa, a gente tem alguns indicadores que a gente pode pegar aí, como eu te falei, né? Você pode pegar pelos níveis de conta, que são quais os itens mais glosados que eu tenho na conta, ou um indicador interno. Você pode ter indicadores internos e externos. Indicador interno é quando você faz a prévia da auditoria, pegou aquela conta, o paciente terminou de sair de alta da unidade, o auditor interno pega aquela conta e vai fazer a auditoria. Incluiu muita coisa na conta. Isso é indicador. Por quê? Porque essa conta, teoricamente, é para vir pronta, né? Então, você vai fazer a lista lá com o pessoal que faz a correção das contas. Tudo que foi incluído nessa conta, eu quero que inclua com um código. Chutar aqui, tá? A01, código de inclusão de materiais. A02, código de inclusão de medicamentos. E aí depois você vai pegar por esses filtros, né, de tudo que foi incluído na conta, e isso vira um indicador para você. A gente tem incluído nas contas muita medicação, então vai ter que parar para ver. Por que está incluindo muita medicação? Está saindo errado da farmácia? Não está bipando a medicação? Se for no caso de BIP, né, de bipando, veja, eu estou com todos os com todas as nomenclaturas assim, sabe, da área, e depois a pessoa não me entende. Quando o paciente usa quando a gente usa aquele leitor óptico, tá? Agora eu falei corretamente. Então, a gente tem que verificar, não está passando leitor óptico nas medicações, né? Materiais, não estão sendo pedidos os materiais, né? Os materiais estão sendo lançados em conta diferente e como indicadores externos, como indicadores pós, na verdade. Passou da auditoria prévia, a conta foi para o auditor externo e volta para você como auditoria interna, ok? Quando voltou para você, você tem que ver aí agora o que o auditor está questionando, isso é indicador. Por que é indicador? Porque tudo que o auditor questiona significa dizer que ele não acha correto o pagamento. Se você acatar essa glosa, significa dizer que aquele indicador também serve para você avaliar o que está ficando nessas contas, que teoricamente é uma sujeira, que já que você acatou a glosa, não é devido à cobrança. Então, quais são esses itens? Ah, é muito material. A gente deixa os catéteres, por exemplo, no assunto que eu toquei antes aqui. No prontuário tem escrito: realizado punção venosa com diversos gelcos. E na conta tem 4 gelcos. Eu, Sheila, como auditora externa, eu vou pagar 2. Porque saiu de 1, para mim é diversos.
O outro auditor pode dizer, não, eu pago os 4, porque fica uma coisa subjetiva, né? Então, vamos lá. E aí eu questiono 2 desses GELCOS, e aí coloco lá, ausência de registro em prontuário, isso é um indicador. Então, você vai colocar como código desse indicador, vou chutar aqui, T01, ausência de, ou a gente fazia muito com as siglas, né? Ausência de registro, AR. AR01 é a ausência de registro de material. Você pode fazer para cada material, você pode fazer por, como chama isso? Como item de conta, medicamento, material, taxa, e depois, no fim de cada mês, né? Geralmente a gente fazia por mês, você pega aqueles indicadores e vai analisar. Eu estou tendo muita, na auditoria prévia, eu estou tendo muita inclusão de taxa. Então, o que é que eu posso fazer? Tenho que ir lá no centro cirúrgico e ver como é que a menina está lançando as taxas. Eu tenho muita inclusão de material. Eu tenho que ver como é que está sendo dispensado esse material na farmácia. Eu, no momento da auditoria de consenso, né, que volta já da externa, eu estou tendo muito questionamento do auditor de material, então eu estou com déficit, eu estou com registros ruins no prontuário, né? Se for no caso material que o auditor interno não pode corrigir, porque, por exemplo, né, quando você não corrige antes, eu disse que tem a possibilidade nessa questão da punção, a gente tem a possibilidade de fazer não conformidade, né? Olha, vou subir com esse prontuário aqui para o pessoal da assistência me dizer quantos são diversos GELCOS. Então, aí eles vão ter que fazer um registro como errata, né? Em tempo, se couber. Se for prontuário eletrônico, vai ter que fazer um registro como... Esqueci o nome. Eu hoje estava em um prontuário TASI, e tinha um local lá que fazia relatório pós, e enfermeiro fazia também, para justificar justamente essas coisas. Então, isso aí pode ser para você trabalhar com indicador. Eu citei algumas opções, mas tem diversas. A questão dos indicadores nem é criá-los, é, na verdade, acompanhá-los e ter ações a partir deles, porque eles dão trabalho de fazer, então, é necessário que você entre com as ações depois. No caso aqui, que você falou da composição das taxas, não sei se foi da bomba. No caso da minha vivência, era bomba dentro de taxa de sala e bomba dentro das diárias. Esclareci, gente, as dúvidas foram esclarecidas. A gente está no nosso tempinho de aula aqui, a gente tem 1 hora. Legal, Marcos. Eu espero boa sorte aí com os indicadores. Indicadores são grandes desafios, mas eles são muito válidos. Essa coisa mesmo de o que você tem mais sido glosado nas contas, isso é bem importante. Para sentar e analisar isso depois e, na verdade, trazer como retroalimentação, tá? É necessário que você traga como retroalimentação. Vai para assistência, olha, assistência, vocês estão registrando mal em prontuário, a gente precisa melhorar, piriri, parará, enfim. Com uma abordagem bem singela, porque estão todos ali para um bem comum, né? Que é a qualidade da assistência prestada a esse paciente. Mas é isso. Gente, se vocês quiserem conhecer, eu vou passar lá no grupo todos os materiais que eu tenho gratuitos, todos os materiais que eu tenho pagos, e vocês podem fazer acesso, eu vou colocar com os links. Se alguém perdeu a aula, eu passo o replay também no grupo, tá? Possivelmente amanhã, vou tentar ver se eu consigo hoje, mas possivelmente amanhã. Então, ó, bye bye.